Aqui, pessoal, antes de eu explicar outro conceito, vamos dar uma reforçada nessa questão aqui de origem e aplicação. Lembra, origem é de onde você pega o dinheiro e aplicação é para onde você coloca o dinheiro, ou também fonte, destino, né? Mas tá, vamos usar o termo que é mais utilizado, que é origem e aplicação. Para toda origem tem uma aplicação e para toda aplicação tem uma origem. Então não tem como eu tirar o dinheiro e não colocar em algum lugar. Não tem como eu colocar o dinheiro em algum lugar se eu não tirei de algum lugar antes, tá? Então sempre tem uma origem e aplicação. Ah, pode ter uma aplicação e mais de uma origem, ou uma só origem e mais de uma aplicação? Pode. Por exemplo, aqui, ó, origem. Digamos que eu peguei um dinheiro emprestado ali com um financiamento, aumentei a origem, peguei e daí eu coloquei um pouco em caixa e um pouco eu comprei um carro. Pode. E o contrário também pode, tá? Mas lembra, o funcionamento desse esquema aqui é o seguinte: sempre que eu aumentar o lado esquerdo, o lado esquerdo, eu tenho uma aplicação. E quando eu tenho uma aplicação, eu tenho que ter uma origem. E como é que tem uma origem? Tem uma origem aumentando o lado direito. E como é que eu tenho uma aplicação se eu diminuir o lado direito? Eu tenho uma aplicação diminuindo o lado esquerdo. Como assim? É o seguinte, ó, sempre que eu debitar uma conta do ativo, do passivo ou do PL, eu tenho uma aplicação. E se eu debitar a conta do ativo, eu aumento o saldo dela. Se eu debitar a conta do passivo, eu diminuo o saldo dela. Se eu debitar uma conta do PL, eu diminuo o saldo dela, né? Beleza. E sempre que eu creditar uma conta do ativo, do passivo ou do PL, então eu tenho uma origem. E é aquele lance, se eu creditar uma conta do ativo, eu diminuo o saldo. Se eu creditar uma conta do passivo, eu aumento o saldo da conta do passivo. E se eu creditar uma conta do PL, eu aumento o saldo. Eu tenho origem. Agora, essas aqui são as contas patrimoniais. Nas contas de resultado, eu falei, fica o lado esquerdo de débito, o lado direito crédito. E do lado esquerdo fica despesa e do lado direito fica receita. Isso significa o quê? Significa que despesa aumenta com débito e se aumenta com débito, então despesa é uma aplicação e receita é uma origem. Agora, filosofando um pouco, pensa. Se a empresa teve uma receita, ou seja, ela ganhou mais dinheiro do que ela gastou, isso no caso é uma origem, está vindo dinheiro para ela, né? E a empresa teve uma despesa, sei lá, de repente, vamos pensar uma despesa mais básica ali, o cara quebrou uma máquina lá, você foi uma despesa. Essa despesa é coisa ruim, digamos, não é coisa ruim, mas é que essa despesa você gastou dinheiro com isso, você vai ter que gastar dinheiro com isso, então isso é uma aplicação. Só para você lembrar, mas se você não consegue lembrar do conceito, saiba que despesa é aplicação e receita é origem de recurso. Então vamos completar nosso quadrinho aqui, ó. Por aqui, ó, despesa e receita, né? E aqui nos dois casos aqui é aumentar. Porque despesa, do modo geral, só é debitada e receita só é creditada. Ah, mas você não pode fazer o contrário, você não pode creditar uma receita, uma despesa e debitar uma receita. Quando você faz isso, você está, na verdade, estornando. Você está anulando algum efeito, mas, de modo geral, não se acredita despesa e não se debita receita, tá? Por isso que o saldo vai sempre aumentar aqui, né? Então, sempre que eu debitar uma despesa, um ativo, um passivo, um PL, é aplicação. Sempre que eu creditar uma receita, ativo, passivo, PL, é uma origem. Agora, voltando naquele exemplo também que você já viu, olha só. O que é isso daqui, ó? Eu debitei caixa, isso aqui é uma venda. É quando eu vendi. Eu vendi, ó, debitei caixa. Caixa conta do ativo, o saldo subiu. Se eu aumentei o saldo ativo, eu tenho uma aplicação. Então, o que é débito de caixa? Significa que aumentou meu caixa. Digamos que lá, eu recebi R$ 10. E aí, o que eu fiz depois? Eu creditei vendas. Vendas é receita. Quando eu aumento o saldo de receita, eu tenho uma origem. Então, é aplicação e origem. E vendas é a receita de vendas, né? Essa operação aqui ela anda em conjunto. Isso aqui no caso aqui de uma venda à vista. Essa parte aqui é a parte de reconhecimento da receita. Agora tem a parte de reconhecimento da despesa, porque uma venda ela tem a receita e tem a despesa. No caso ali do exemplo que eu dei, que o cara quebrou alguma coisa, só tem despesa, não tem receita nenhuma. Ah, pode ter receita sem despesa ou despesa sem receita? Sim, é o normal. Nesse caso, é uma operação que você tem que fazer os dois lançamentos juntos aqui, mas você pode separar, que é o reconhecimento da receita e aqui é o reconhecimento da despesa. Então é o seguinte, se eu recebi R$ 10, agora eu tenho que tirar do estoque e tirar esse custo que me custou esse estoque. Então eu credito o estoque, conta do ativo, eu diminuo esse saldo da conta estoque, isso daqui vai ser uma origem, e eu aumento a despesa com custo, ou seja, eu reconheço que eu tive um custo com aquele estoque. Vou dizer, então, enquanto ele me custou. Vamos supor que custou 8. Então, eu vou acabar depois, eu consigo lá apurar um lucro de 2, por exemplo, nessa venda aqui. Mas
O que eu quero que você note aqui é o seguinte: aqui eu tive uma receita que aumentou. Então, sempre que eu tenho uma origem, eu tenho que ter uma aplicação. E quais são as formas? Aqui, ó, já tive a origem, foi uma receita que aumentou. Então, sempre que eu tiver uma receita, eu tenho uma origem. Agora, sempre que eu tiver uma receita, também tem aplicação. Então, se eu tive uma receita, eu vou ter que ter uma dessas situações aqui, ó. Eu vou aumentar o ativo, diminuir o passivo ou diminuir o PL. Agora, posso ter uma despesa também? Não, pessoal, não tem como ter uma receita e uma despesa ao mesmo tempo sem ter uma das contas patrimoniais envolvidas. Eu não consigo imaginar nenhuma situação que isso ocorra. Como que eu vou ter um lucro e um prejuízo ao mesmo tempo, sem envolver mais nada patrimonial, sem envolver dívida, sem envolver bens, só envolver despesa e receita? Não tem como. Então, sempre que eu tiver uma receita, eu vou ter uma dessas situações aqui também. Então, se eu tiver receita, eu vou ter ou aumento do ativo, ou diminuição do passivo, ou diminuição do PL. E sempre que eu tiver uma despesa, eu também vou ter. Se eu tiver uma despesa, eu tive uma aplicação. Então, eu tenho que ter uma origem. Então, se eu tiver uma despesa, eu já tive a despesa, agora já tive a aplicação. Agora, qual que é a origem? Ou vai ser diminuir ativo, ou aumentar passivo, ou aumentar PL. Então, é isso que você tem que saber. O quê? Teve receita? Teve. Então, a receita já vai ser a origem. E qual que é a aplicação? Uma dessas três situações. Teve despesa? Teve. Então, a despesa já foi a aplicação. E agora? Agora vai ter que ter origem. Qual? Uma dessas situações aqui.